E aí, jovens, tudo certo? Mais um exercício resolvido aqui como exemplo para vocês, então. Nesse exercício agora a gente vai ter a presença de uma força dissipativa atuando, que vai ser a força de atrito. A gente não vai agora desconsiderar a força de atrito, mas a gente ainda vai usar o princípio de energia mecânica, né, como sendo a soma da energia potencial e da energia cinética, e o trabalho da força dissipativa para resolver a dinâmica desse exercício. Então vamos ao enunciado para entender melhor o que ele está pedindo. Ele diz que um bloco de massa 2,1 kg é mantido contra uma mola leve de massa desprezível, cuja constante é K igual a 2.400 newtons por metro, que sofre uma compressão de 0,15 metros. Ou seja, então eu tenho um bloco aqui de massa 2,1 kg. A gente encosta ele numa mola ideal aí, né, que ela só tem uma constante elástica, não tem massa nenhuma, e a gente pressiona esse bloco, faz com que a mola tenha uma compressãozinha aí de 0,15 metros. Então a mola vai estar tentando empurrar o corpo para cima. Então, se eu libero o bloco do repouso na posição I, a mola projeta ele, ela vai atirar ele para cima na hora que eu libero o bloco aqui. Ela projeta o bloco para uma rampa ascendente de 25 graus, conforme a figura. Então ele vai subir nesse plano inclinado aqui. E o bloco entra em repouso momentâneo no ponto F. Então ele vai subir, aí devido à força de atrito, ela vai desacelerando, vai perdendo a velocidade, vai perdendo, para momentaneamente, e depois vai começar a descer. Aí ele fala para a gente considerar o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a rampa igual a 0,2, 0,20, né? E admitindo que o bloco perca o contato com a mola quando ela está relaxada. Então, depois que ele perdeu o contato, a mola não tem energia potencial nenhuma aqui, ok? Letra A, qual é a distância na rampa do ponto F ao ponto I? Então eu quero essa distância aqui. Então vamos lá, vamos começar com a letra A aí. Então eu quero essa distância D, o bloco vai deslocar de I até F. Como o movimento é para cima, a força de atrito cinético é para baixo aqui. A força vai ser no sentido contrário. Aqui tem os dados que o exercício nos dá e a gente quer aí a distância D. A compressão da mola aqui eu chamei de D', tá? O 0,15 metros eu chamei de D' só para simplificar aí nas nossas relações algébricas depois. Então, ó, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente para resolver esse exercício. Existe uma força não conservativa. Se existe uma força conservativa, eu não posso usar a conservação de energia mecânica. Então, o ΔE não é igual a zero. Porém, a gente sabe que se o ΔE não é igual a zero, a variação do ΔE tem que ser igual ao trabalho que essa força dissipativa está realizando, que é a força de atrito. Então, o trabalho da força de atrito é igual à variação da energia mecânica. Ou, abrindo a energia mecânica em K e U, né, eu tenho variação da energia cinética mais variação da energia potencial. Então, este trabalho é igual a esses caras. Então, eu tenho que determinar quem é o trabalho, quem é a variação da energia cinética e quem é a variação de energia potencial do meu sistema. Então, vamos lá. Primeira coisa, posição inicial. Na posição inicial, eu tenho que a altura aqui, eu vou chamar esta posição de zero. E a altura final vai ser o que eu vou chamar de H, que neste caso aqui, olhando o meu sistema, forma um triângulo retângulo. Então, eu posso escrever H como sendo a hipotenusa vezes seno do ângulo θ, ok? Porque o ângulo θ aqui é o 25 graus mesmo. Então, eu conheço esse ângulo, eu consigo determinar quanto que é essa altura H a partir da hipotenusa D. Então, na condição inicial, na posição inicial, eu sei que o sistema vai ser abandonado do repouso. Se a velocidade, então, é zero, a energia cinética inicial é zero. Porém, apesar de ele estar na altura H0 aqui, né, na altura zero, significa que ele não tem energia potencial gravitacional. Mas como a mola está comprimida, existe uma energia potencial elástica aqui. Então, eu vou escrever energia potencial elástica, que é a energia inicial, como sendo meio de K, que é a constante da mola, vezes a compressão, né, o D', ao quadrado. Então eu tenho meio de K D' ao quadrado. Isso é a energia potencial do meu sistema inicial. Se eu for agora para a condição final, eu tenho que lá em cima ele também vai parar, ou seja, a velocidade também é zero. Logo, ele também não tem energia cinética aqui em cima. Só que aqui em cima, apesar da mola não estar mais encostado, eu tenho agora uma altura H. Então existe uma energia potencial gravitacional. Então perceba que houve uma conversão. Toda a energia potencial da mola inicial foi transferida aqui para a energia potencial gravitacional e uma certa quantidade foi perdida devido à força de atrito. E é isso que a gente vai ter que analisar. Então vamos lá. Neste caso, a energia potencial gravitacional na posição F, se eu substituir o H por D seno de θ, fica dessa forma, mg d seno de θ. Agora, então, eu tenho quanto que é a variação da energia cinética, afinal, K final menos K inicial, isso dá zero, né? Zero menos zero é zero. Então, este termo aqui some.
E a variação da energia potencial vai ser mg d seno de θ, que é o potencial final, menos o potencial inicial, que era o elástico, meio de k d' ao quadrado. Então agora falta apenas eu estabelecer quem é o trabalho da força de atrito, a força dissipativa. Como é um atrito cinético, eu sei que é uma força constante, então eu posso usar a expressão do trabalho para a força constante como sendo o próprio vetor força de atrito escalar com o vetor deslocamento. O deslocamento e a força de atrito têm a mesma direção do plano, só que o deslocamento é para cima e a força de atrito é para baixo. Então o ângulo entre os dois é 180 graus. Sendo assim, nosso resultado fica o módulo da força de atrito, vezes o módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, que neste caso dá menos 1, que era 180. E eu posso escrever a força de atrito cinética como sendo a normal vezes o coeficiente de atrito. Agora eu preciso determinar quem é a normal também. A normal vai ficar aqui, se eu olho a normal no meu sistema, ela é sempre perpendicular à superfície, certo? Então eu tenho aqui que a normal é igual a componente na direção da normal, né? Da força-peso. Então, se eu pego a direção da normal aqui, a linha que é tracejada aqui, na qual está a direção da normal. Então, se eu pego a componente da força-peso nessa direção, é mg cosseno de θ, porque o ângulo θ está aqui. Ó. Então, ficaria mg cosseno de θ. Assim, a normal, como o sistema não se movimenta nesta direção perpendicular ao plano, então eu tenho que a normal, o módulo dela, é igual a mg cosseno de θ. Então, substituindo aqui, eu tenho que o trabalho realizado pela força de atrito é menos, que vem do cosseno do ângulo entre os dois vetores, mg cosseno de θ, que é a normal, μ, que é o coeficiente de atrito, e d, que é o deslocamento. Pronto, agora eu tenho todos os fatores. Eu tenho o delta, o WF aqui, que é o trabalho, tenho a variação da energia cinética e tenho a variação da energia potencial. Então, juntando tudo isso na mesma equação, eu tenho mg cosseno de θ μd, que é o trabalho da força de atrito, mg seno θ d, que é a energia potencial gravitacional lá na posição final, menos mk d' ao quadrado, que é a energia potencial elástica lá na condição inicial. Então, o que eu preciso agora é isolar esse d aqui, né? Então, eu vou passar mg seno θ para o outro lado. Ele iria negativo. Mas aí perceba que todos os termos ficam negativos. Logo, eu posso multiplicar a equação por menos 1, né? Então, o sinal não vai fazer diferença para a gente aqui. Então, fica todo mundo mais. Então, fica mg cosseno de θ μd mais mg seno de θ d igual a meio de k d' ao quadrado. Então, eu preciso isolar o d. Então, o que eu posso fazer? Bom, primeira coisa, eu tenho mg em todos os termos. Então, eu vou colocar mg em evidência, vezes cosseno de θ mi mais seno de θ. E aí, esse cosseno de θ mi, seno de θ mg, passa dividindo a equação, né? Isolando o d. Então, a nossa expressão ficaria desse jeito assim, ó. Meio de k d' ao quadrado, que é o termo que já estava do outro lado, dividido por mg, que eu coloquei em evidência, ó, porque tem mg em ambos os termos, coloquei em evidência, vezes mi cosseno de θ, que é do primeiro termo, mais seno de θ, que é do segundo termo. Então, essa expressão aqui, a única coisa que eu fiz foi isolar. Fica para exercício aí para vocês fazerem em casa. Isola esse termo d aqui, que é o deslocamento que eu quero descobrir. Porque agora, olhando aqui, ó, eu conheço todos os termos. O exercício nos deu todos esses dados. Então, substituindo os dados que o exercício nos dá, fica assim. Eu não coloquei as unidades aqui, tá? Só coloquei o valor, porque ele está todo no Sistema Internacional de Medida. Então, não vai ter problema na nossa unidade. Então, aqui eu tenho meio, 0,5. K, que é a constante da mola, 2.400. D', que é 0,15 ao quadrado. Dividido pela massa, que é 2,1. Gravidade, 9,8. Coeficiente de atrito 0,2, cosseno de 25 mais seno de 25. Então, se você fizer essa conta com cuidado na calculadora, cuidado, porque tem esses termos aqui ó, dividindo com soma aqui dentro. Então, muito cuidado, façam parte a parte aí. Faça primeiro o numerador e depois o denominador, e aí faça a razão entre os dois. Então, fazendo essa conta com cuidado na calculadora, a gente chega numa distância D entre o ponto I e o ponto F como sendo aproximadamente 2,17 metros. E aí a gente respondeu a letra A, então. Então, o segredo aqui é usar o trabalho da força dissipativa, é exatamente o quanto a energia mecânica é dissipada, o quanto ele perde aí de energia mecânica no sistema, ok? Então, a gente pode usar essa relação, e aí basta determinar quem é energia cinética, quem é energia potencial e quem é o trabalho da força dissipativa. Ok, então vamos para a letra B agora.
Na letra B ele pede que o bloco desliza de volta rampa abaixo, ou seja, depois que ele subiu, que ele foi atirado para cima, parou, a força gravitacional vai fazer com que ele volte a descer. Aí ele quer saber qual é a velocidade no ponto médio no caminho entre F e I. Então, nessa posição média aqui, ele quer a velocidade neste ponto aqui, ok? No ponto médio. Então, o que eu tenho é que a altura aqui agora vai ser d sobre 2. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, eu quero saber qual é a velocidade e o ponto médio, eu vou estabelecer que agora esse deslocamento é d sobre 2, ok? E aí eu vou fazer a análise de novo do nosso sistema. Só que agora eu tenho a energia cinética nesse ponto, porque ele tem uma velocidade aqui, né? Eu quero saber qual é essa velocidade. Mas vamos lá, vamos começar. Então agora a nossa condição inicial vai ser aqui em cima, porque o movimento agora começa de cima para baixo. Então na condição inicial aqui em cima eu tenho que a energia potencial é mgh, onde h é mgd seno de θ. Isso é aqui em cima, então continua igual. Só que na hora que ele chega aqui no meio, ele tem uma certa altura ainda, né? E essa certa altura vai ser quanto? Vai ser um h', que eu posso falar que é metade de d sobre vezes seno de θ. Então eu tenho que, neste ponto final aqui agora no meio, ele tem uma energia potencial mgh', onde h' é mg d sobre 2 seno de θ, porque a posição final é d sobre 2 aqui. Então, no lugar de d entrou d sobre 2 seno de θ. Sendo assim, a variação da energia potencial agora do ponto F até o ponto médio ficaria UF menos UI. A metade de uma coisa menos essa coisa inteira. mgd seno de θ. Então perceba que é metade menos 1. Então isso fica o próprio menos mgd sobre 2 seno de θ. Se eu pego uma metade menos uma coisa inteira, sobra apenas menos uma metade. Fica negativo, né? Menos mg d sobre 2 seno de θ. Então, fazendo essa conta aqui. O de baixo menos o de cima. Novamente, a energia cinética inicial aqui em cima é nula, porque ele saiu do repouso, né? Ele parou momentaneamente, depois ele começa a descer. E a energia cinética agora no ponto médio aqui vai ser meio de mv ao quadrado. Então, com isso, eu tenho que a variação da energia cinética é meio de mv quadrado, porque é o final menos o inicial. Então, ficou assim. O trabalho é a mesma coisa. Fica a força de atrito vezes esse deslocamento linha aqui, né? Daqui até aqui. Só que agora a força de atrito é para cima e o deslocamento é para baixo. Então perceba que a relação do ângulo é o mesmo, ainda é 180 graus entre os dois, porque a força de atrito agora é para cima e o deslocamento é para baixo. Com isso eu tenho que é menos a normal coeficiente de atrito vezes o d', que pode ser escrito então como menos mg cosseno de θ, que é a normal, o μ, que é o coeficiente de atrito, e o d' é esse deslocamento aqui, né? Vai deslocar metade do caminho, então é d sobre 2. Então, substituindo agora este trabalho e essas variações na nossa expressão aqui de cima, vai ficar então menos mg cosseno de θ μ d sobre 2, que é o trabalho da força de atrito, igual a meio de mv ao quadrado, que é a variação da energia cinética, menos mgd sobre 2 seno de θ, que é a variação da energia potencial. Então, agora, se eu isolar essa velocidade, eu posso pegar este termo aqui e passar para o outro lado da equação. Então, ele vai positivo. Perceba, então, que eu tenho massa, massa e massa, dá para simplificar. Eu tenho 2, 2 e 2, também dá para simplificar. Então, se passa esse termo agora para o outro lado, vai ficar GD seno de θ positivo, menos G cosseno de θ mi d. E eu tiro a raiz porque o sistema estava ao quadrado. Então, a nossa expressão isolando a velocidade fica V igual a GD vezes seno de θ positivo, que é do termo que foi para o outro lado, menos mi cosseno de θ, que é o termo negativo que já estava desse lado. Novamente, se eu substituir agora os valores que o exercício nos dá, eu tenho a gravidade 9,8, o D, que a gente obteve no item A, que é 2,17, seno de 25 menos 0,2, que é o coeficiente de atrito, cosseno de 25. Então, se a gente faz essa conta aqui, a gente chega no valor aproximado aí da velocidade neste ponto de 2,27 metros por segundo ao quadrado. É isso, jovens. Um exercício bem mais trabalhoso, porque agora a gente tem essa relação aqui da força dissipativa, mas mesmo assim ainda a gente consegue descrever toda a dinâmica do movimento a partir dos conceitos de energia mecânica, cinética e potencial. Ok?
Então, bons estudos aí para vocês e qualquer coisa estou à disposição. Valeu!